paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. É um privilégio para nós estarmos aqui. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a nossa 12ª lição deste trimestre e esta lição tem por título Os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. O texto áureo desta lição está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nossa verdade aplicada, ela diz assim: as provações da vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. Nós vamos ver nesta lição os propósitos da provação na nossa vida. Deus, ele nos prova e tem um propósito nesta provação, que é o nosso amadurecimento, nosso crescimento, o aumento da nossa fé e da nossa confiança nele. Os objetivos da lição diz assim: descrever o perfil de Jó e sua integridade. No 2, apresentar os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. E o terceiro objetivo, mostrar como foi o final da vida de Jó, como foi o fim da vida dele, né? Este grande servo do Senhor, homem que foi provado, mas que obteve vitória, né? O nosso texto de referência está em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 12, e Tiago 5, versículos 8, versículos 10 e o versículo 11. E a nossa introdução, ela diz o seguinte: as provações pelas quais Jó passou são fonte de aprendizado para os cristãos de hoje. Precisamos aprender a ser pacientes em meio ao sofrimento e a perseverar, né? Vamos nos debruçar sobre este assunto e eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. No primeiro tópico, nós vamos ver Jó, um homem aprovado por Deus. E o comentarista vai nos dizer que as provações têm sempre finalidade de aperfeiçoar nossa fé. E Jó é um exemplo desta perseverança em meio às provações que ele sofreu. Logo no tópico 2.1, o nosso comentarista diz o seguinte: o próprio Deus afirma suas qualidades, as qualidades de Jó. Um homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Essa era a característica de Jó, né? Será que Deus poderia testemunhar acerca da nossa vida? Nós precisamos, você, precisamos responder esta pergunta para nós mesmos. E o comentarista faz outra pergunta. Ele diz o seguinte: o que Deus diria a nosso respeito? Será que ele diria o mesmo que disse do seu servo Jó? Então essas perguntas nós vamos respondê-las para nós mesmos, estudando essa lição, chegando então a uma conclusão. No tópico 2, o comentarista vai dizer o seguinte, que ele foi atingido por 3 áreas, né, da sua vida. Ele diz assim: essas 3 áreas da vida de Jó atingidas pelo inimigo são bastante sensíveis na vida do ser humano. São elas: finanças, família e saúde.
nós vamos estar estudando neste tópico, no tópico 2.1, 2.2 e o 2.3. E no último tópico estaremos analisando aqui, estudando, fazendo essa avaliação e uma aplicação deste sofrimento, desta provação de Jó, e quais são as lições que podemos tirar disto para a nossa vida. E aí nós vamos ver aqui no 3.1, crescimento no conhecimento de Deus, uma profunda consciência de si mesmo no 3.2, e no 3.3, lidando com seus acusadores. Nós, amados irmãos, estudamos já esse tópico, como diz aqui, o pastor Eliané colocou no subsídio, nós estudamos isso na lição de número 10, no terceiro trimestre do ano passado, e teve o título Atravessando a Crise com Perseverança. Estudamos então já a respeito de Jó. Mas é muito bom nós estarmos relembrando, nos debruçando novamente sobre este assunto, que é um assunto bem pertinente à situação que estamos ainda vivendo em nosso país, em nossas igrejas, em nossa família, e nós vamos então nos debruçar novamente. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar de forma profunda e provavelmente vai falar ao seu coração e ao meu coração. Ela diz o seguinte: enxergar os benefícios da provação é sinal de crescimento e maturidade espiritual. Somente quem tem esta maturidade espiritual consegue enxergar, que benefícios, quais são os benefícios que as provações podem realmente nos trazer. O sofrimento tem uma influência purificadora. Talvez seja difícil de entender isso enquanto caminhamos debaixo da provação. E Jó, lá em Jó 23:10, diz assim: mas ele sabe o meu caminho, prova-me, e sairei como ouro. E no Salmo 66:10 diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. São muitos outros versículos falando a esse respeito, lá em Jeremias 9:7, Zacarias 13:9, Malaquias 3:3, 1 Pedro 4, de 12 a 13. E é interessante esta passagem de Pedro. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. É o que diz a palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, vamos então orar nesta hora. Pedir ao Senhor que continue falando aos nossos corações, usando cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Curve a sua cabeça e vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra, para que o Senhor continue falando conosco, ó Pai. Usa cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Fala aos nossos corações. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você continue tendo saúde física, saúde mental, saúde emocional e, como sempre digo, acima de tudo, saúde espiritual. Deus te abençoe e vamos então à nossa aula da Escola Bíblica com os nossos professores. Deus vos abençoe
em Cristo Jesus. Paz do Senhor, amados, nós estamos juntos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Como foi dito, nós estaremos estudando nesse dia sobre os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. E neste primeiro tópico nós veremos algo a respeito de Jó, um homem aprovado por Deus. Diz assim o texto da nossa lição: as provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. Jó é um exemplo de perseverança e fé em meio às provações. Sua vida é um modelo para todo aquele que vive momentos difíceis e de grandes provações. O que nós temos aqui nesse primeiro tópico dessa lição de número 12 é um chamado para refletirmos acerca da provação na vida do discípulo de Cristo. E o exemplo prático é de Jó, um homem aprovado por Deus, que nós já temos tido a oportunidade de estudar em outros momentos deste processo que nós estamos vivendo de pandemia, de aperto, de tristeza, de dor, de luto, de provação. Algumas vezes o personagem Jó tem sido trazido de uma forma, como um modelo prático, para nós nos espelharmos neste momento que estamos vivendo. E aqui a revista coloca para nós que as provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. E a vida de Jó, com suas muitas angústias, com o enfrentamento de situações adversas, inclusive a maioria de nós nunca saberá com propriedade o que realmente Jó passou. É exatamente esta vida de Jó que tem se colocado nas Escrituras como um farol, que aponta para o porto seguro da rocha dos séculos e que nos sustenta mesmo nos dias mais sombrios e perigosos. Ele é um exemplo de perseverança para todos que vivem momentos difíceis, de grandes provações. Nós percebemos, quando lemos a história de Jó, que quando ele estava no olho do furacão, os seus pretensos amigos o acusaram de pecado oculto, de leviandade, de soberba, mas o reconhecimento da ação de Deus na história e na sua própria vida sempre acompanhou a sua linha de raciocínio, e por esse motivo ele se tornou alguém que, ao ser provado, foi aprovado pelo próprio Criador do universo. Quando nós lemos Jó capítulo 12, do versículo 13 ao 16, e eu farei esta leitura na versão King James atualizada. Diz assim: mas Deus de fato possui toda a sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. O que Deus destrói, não há como se possa reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém consegue libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se ele libera as muitas águas, elas devastam a terra. A Deus pertence toda a força e o saber. Tanto o enganado como o enganador a ele pertencem. Então, em meio a crises repentinas, como foi o sofrimento de Jó, como foi a tempestade em alto mar que se abateu sobre os discípulos quando eles atravessavam o mar da Galileia, que nós estudamos no domingo passado, que chegou repentinamente, sem aviso prévio, mas que provocou muito sofrimento, muita ansiedade, medo e até mesmo pânico, nós podemos aprender sobre o quanto um exemplo de fidelidade em meio a uma situação adversa pode nos ajudar a pensar o nosso comportamento quando estamos passando por situações extremas. Então, no 1.1, nós vamos ler que Jó foi um homem rico, temente e adorador. A Bíblia descreve o patriarca Jó como o homem mais rico do Oriente.
O que mais nos chama a atenção não é a sua riqueza, e sim a sua devoção a Deus. Jó oferecia sacrifícios antecipados a Deus, para que, se porventura os seus filhos tivessem pecado, que Deus os perdoasse. Jó 1:5. Jó nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a presença de Deus em sua vida. O comentário bíblico Moody traz a seguinte consideração: atento ao Deus, nos dias bons como nos maus, Jó fielmente cumpria suas funções de sacerdote dentro da família, não um simples formalista. Jó percebia a raiz do pecado no coração humano. Acrescentamos que tal percepção o levava não apenas a interceder pelos filhos, mas também a ser proativo em relação a si, porque, como diz Jó 1:1, ele se desviava do mal. Então, em Jó 1:1 nós lemos: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Diz o comentarista que o que chama atenção em Jó não é a sua riqueza, que certamente excedeu a todos em sua época. Ele era riquíssimo. Mas o que chama atenção em Jó era a sua devoção a Deus. E isso nos ensina uma lição preciosa, que a maior riqueza de uma pessoa é a presença de Deus na sua vida. Nós podemos ter bens materiais nesta terra, saúde física, inteligência, beleza, bons relacionamentos, influência, títulos, mas nada disso subsiste no dia mau, porque nós somos frágeis, nós somos imperfeitos, vulneráveis e finitos. Esta é a grande e assustadora verdade, mas mesmo frágeis, o nosso Deus é forte. Nós somos imperfeitos, servindo ao Deus de toda perfeição, grande e poderoso, que não perde uma batalha, infinito e eterno. Nele, nós podemos confiar desinteressadamente. Por servir a Deus verdadeiramente com um coração puro, Jó demonstrou um comportamento santo, mesmo depois de toda a calamidade que se abateu sobre ele. Uma notícia ruim emendou com outra e com outra, até que ele ficou sem nada, perdeu absolutamente tudo. Ele não era mais um homem rico, mas continuou temente a Deus e adorador. Por isso, ainda passando pelo que estava passando, ele assumiu uma atitude exemplar diante da desgraça. Ele vai dizer nos versículos 20 e 21 do capítulo 1, então, Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que nós temos aqui é que este homem rico, temente e adorador, ele não venceu pelos seus próprios méritos, mas ele venceu pela graça de Deus, que a seu tempo derrotou os poderes das trevas, restaurou as condições físicas e pessoais de Jó, fazendo nova todas as coisas. Jó foi confirmado em sua integridade e Deus foi exaltado na vida do seu servo que não blasfemou. Então, lá no livro dos Salmos, no capítulo 37, verso 27, diz: nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz.
E no 1.2, onde fala de Jó como um homem íntegro, nós lemos o 1.1, falou para nós de Jó como um homem rico, temente a Deus, adorador. E agora nós veremos o 1.2, que nos diz Jó, um homem íntegro. Jó é descrito nas Escrituras como um pai de família responsável e homem de caráter ilibado. O próprio Deus afirma suas qualidades: homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Jó 1:1. Será que Deus poderia testemunhar acerca da nossa vida? O que Deus diria a nosso respeito? Deus conhecia Jó, sabia o que fazia e sua estrutura, ao ponto de permitir que Satanás o provasse. Na Bíblia de Estudo Defesa da Fé nós lemos: Deus confirmou 2 vezes a integridade de Jó. As 2 palavras hebraicas são usadas com respeito a Deus. Homens e mulheres à imagem de Deus devem refletir estes atributos. E aí, o comentarista nos traz algumas referências bíblicas para nos ajudar a pensar esta questão. O que nós temos aqui no 1.2 é que a Bíblia coloca para nós Jó como um referencial de integridade. E um homem de caráter ilibado, como diz o comentarista. Deus confirmou por 2 vezes essa integridade de Jó. No capítulo 1, versículo 8, e também no capítulo 2, no versículo 3, onde claramente se vê que Deus, pela sua graça, pode sim redimir os seres humanos caídos e torná-los genuinamente bons, retos e vitoriosos sobre o pecado. Nós vemos que Jó, ao submeter-se totalmente a Deus com fé, com esperança e com amor, mesmo ainda sofrendo sem saber o porquê de tudo, ele provou que a acusação de Satanás era falsa. Nada que o inimigo tenha feito contra a sua vida prevaleceu. As perdas foram grandes. Nada poderia trazer os seus filhos de volta, mas a integridade e a retidão do coração o conduziram à vitória. Como nós já temos visto em outros momentos, Jó era o tipo de crente referencial de integridade. Lá em Provérbios 3:6 nós lemos sobre a sabedoria da integridade. Lá diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, nós podemos ler em outras passagens que iremos entender que verdadeiramente é sábio ser íntegro e é muito tolo escolher o caminho do erro e andar por veredas tortas. O Salmo 86:11 também nos ajuda a pensar o que é integridade segundo a Bíblia, pois escreve: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então, este é o conceito de integridade que nós precisamos conhecer e viver, que é aprender sobre o caminho que devemos trilhar e andar em verdade, tendo unido nosso coração ao temor ao Senhor. E Jó tinha uma noção exata disso. Em Jó 28:28 lemos: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Todo aquele que mantém a sua integridade e põe o amor de Deus como bússola para guiar e viver de justiça em justiça, consegue descobrir a perspectiva de Deus em meio ao sofrimento e se mantém firme mesmo diante de grandes embates. Lendo o livro de Jó, eu o entendo como um livro de posturas. Ele nos fornece um caminho sobre qual atitude a ser tomada diante de um quadro desolador.
Como temos visto até aqui, Jó perdeu tudo, menos a sua integridade, e por esse motivo ele foi galardoado por Deus com uma vitória sobrenatural. Uma coisa que me admira grandemente quando leio Jó e sobre a sua agonia em meio aos sofrimentos extremos a que ele foi submetido é a sua lucidez. Ele constrói um quadro amplo de quem é Deus, sua majestade, sua soberania. E o Todo-Poderoso é descrito por ele de uma forma vívida e grandiosa, mas ele também conhece a si mesmo, seus próprios caminhos até aquele momento, a sua integridade. E o que nós vemos quando nós temos esse quadro a respeito de Jó diante de nós é que, mesmo que ao final Deus não tenha trazido a Jó uma resposta para todo o seu questionamento, Jó chegou a uma conclusão fantástica. Ele diz, de formas diferentes, mas é isso que ele diz: eu não sei por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse comigo, mas eu sei que eu nada fiz para merecer isto. Então isso é muito importante. Em momentos de aflição e dor, nós precisamos ter essa visão ampliada de Deus, de quem é Deus, do que Ele pode fazer dentro daquele quadro agônico que nós estamos passando, mas também precisamos ter clareza a respeito de nós mesmos, da nossa conduta, de quem nós somos. Então, nós temos algumas coisas que precisamos realmente ter muito claro diante de nós, e uma delas é que na crise o Senhor continua cuidando. As nossas vidas pertencem a Deus. Os nossos tempos estão nas mãos de Deus. O propósito para todos nós se cumprirão, nenhum deles será frustrado. Deus nos manterá seguros no seu esconderijo, ainda que atravessemos um vale de sombra e morte. Então o que resta é sermos o melhor que pudermos para Deus, é fazermos o melhor que pudermos para Deus, é termos tudo o que tivermos para uso do Senhor e para a sua glória. O Senhor cuida de nós. E não adianta pretensos amigos afirmarem o contrário. Assim é a esperança do crente, mesmo atravessando a noite escura da alma, ele sabe que um novo dia vai nascer e com ele, com esse novo dia, toda treva será dissipada e a angústia da espera terá fim. Então Jó, um homem íntegro, ele se manteve na sua mesma posição do princípio ao fim. Eu aprendo com Jó, eu aprendo com aqueles que têm ministrado a respeito de Jó, com aqueles que chamam a atenção para o valor da integridade na vida do cristão. Eu aprendo que nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus, cuidar da nossa integridade, porque da nossa reputação Deus está cuidando. E ainda que tenhamos alguns embates com respeito a algumas pessoas que querem nos fazer achar ou sentir que somos menos do que realmente somos, nós temos um Deus no céu que está velando pelas nossas vidas. Eu cuidando da minha piedade, da minha vida com Deus, Deus cuidará de mim, Deus cuidará da minha reputação, Deus me defenderá. Então, o 1.3, ele nos fala que Jó foi um homem depurado pelo fogo. Veja que Jó se apresenta para nós num primeiro momento como um homem reto, como um homem temente a Deus, como um homem adorador, que não foi corrompido pelas riquezas, mas que tudo que ele tinha também era para uso do Senhor. No segundo momento nós vimos que Jó era um homem íntegro. Ele foi um referencial de integridade na sua época, ele continua sendo um referencial de integridade através dos tempos para todos os que leem a sua história e que meditam nela.
E no 1.3 diz que Jó foi um homem depurado pelo fogo. E diz assim o texto da lição: todos aqueles a quem Deus deseja levar mais adiante em sua obra, sem exceção, passarão pelo crisol da provação. A Bíblia está repleta de situações deste tipo. Jó é um dos mais excelentes personagens a nos ensinar o quanto um homem pode suportar para manter-se em integridade diante de Deus. Jó suportou os ataques de Satanás, as palavras acusadoras dos seus amigos, as fortes declarações da sua esposa. Jó perdeu a saúde, porém, mesmo não compreendendo, continuou crendo em Deus e na esperança de que um dia ele se revelaria para ajudá-lo. Então, o que nós temos aqui nesse 1.3? Observe essa afirmativa do comentarista. Jó, um dos mais excelentes personagens, a nos ensinar o quanto um homem pode suportar para manter a sua integridade diante de Deus. Na carta de Tiago, no capítulo 5, nos versículos 10 e 11, nós lemos o seguinte: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, nós podemos ver um pouco desse fogo da provação que se abateu sobre Jó num livro de Don Baker chamado Além da Dor, como descobrir a perspectiva de Deus em meio ao sofrimento. É um livro da editora Betânia, do ano de 1987, e que esclarece, através de uma reflexão muito lúcida, um pouco da história de Jó. Então vejamos um pouco daquilo que se abateu sobre ele, esse fogo da provação que o envolveu. E Dan Baker diz o seguinte: Jó dormiu muito mal naquela interminável noite, após o sepultamento dos seus 10 filhos. A imagem de cada um deles, daqueles 7 rapazes maravilhosos, das 3 filhas lindas, estavam constantemente lhe voltando à lembrança como numa tortura. Revia na mente o rosto deles, ouvia a voz, escutava seu riso, recordava as palavras dele e dolorosamente relembrava aqueles adoráveis momentos de convivência que haviam começado no dia em que cada um deles tinha nascido. 7 filhas e 7 filhos e 3 filhas. Realmente é uma informação muito sucinta, mas é só o que está registrado nos capítulos iniciais da história. E agora estavam mortos, todos eles, num só dia, num só momento de horror. 10 vidas vibrantes, felizes, esperançosas, promissoras, deixaram de existir e o mundo de Jó ficou arrasado. Não havia como se libertar daquele sofrimento que mantinha sua alma cativa. E Jó e sua esposa não encontraram consolo na presença num do outro, nem em si mesmos. A dor que se apossara deles parecia que não ia largá-los nunca mais. E o que a gente vê quando o Dan Baker começa esse relato criativo a respeito dessa história é que este era apenas o começo das dores. Satanás haveria de prosseguir em sua denúncia mentirosa a respeito da fidelidade de Jó, com o fim de conseguir autorização para conduzir Jó até as fronteiras, até as raias, até o limite do desespero, para então destruir a sua vida e envergonhar a Deus. E então o dia amanheceu. E aquilo que parecia um pesadelo mostrou-se como verdadeiro. Talvez em sua profunda dor, Jó possa ter pensado
que nenhum homem nesta terra vivera um sofrimento como o seu. Mal sabia ele o que estava a caminho e o que Deus ainda iria permitir. Ao fim daquele dia, outro sofrimento lhe sobreviria, e este outro sofrimento seria tão intenso que faria com que ele esquecesse até a perda dos filhos. E aí Don Baker escreve novamente: o novo sofrimento começou com uma coceira. Assim que Jó acordou após uma noite insone, percebeu que o seu corpo estava todo coberto por uma irritação na pele. Estava todo tomado por manchas avermelhadas, bastante dolorosas ao toque, que logo se espalharam por todo o corpo. E afinal chegaram a ser uma ferida só, que ia do alto da cabeça à planta dos seus pés. Os ossos doíam, as pernas começaram a inchar, o cabelo caiu, o rosto estava inflamado, a voz ficou rouca, toda a sua aparência se modificou. Seu rosto se tornou sombrio e contorcido, a pele se tornou numa crosta grossa e das feridas escorria pus. Dizer apenas que Satanás feriu a Jó de tumores malignos da planta dos pés ao alto da cabeça não dá nem para começar a exprimir a extensão do sofrimento de Jó. E aí nós poderíamos continuar tecendo os fios desta história, falando dessa doença crônica e contagiosa, que tanto pela natureza da doença quanto pela hediondez da sua aparência, ele foi expulso da comunidade para sentar-se sobre lixo no depósito, para sentar-se sobre cinzas no depósito de lixo local. E o próprio Jó, em inúmeras passagens, ele vai contando a sua dor e desfiando o seu lamento. Todavia, o temor de Deus e o desviar-se do mal são o fundamento da vida irrepreensível e da retidão de Jó. E Jó poderia estar passando pelo pior momento da sua experiência, mas louco ele não era, definitivamente. E nós vamos ler em Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não os outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Ao atravessar o vale da sombra da morte, muitas vezes ficamos aflitos e nos sentimos impotentes de tal modo que até da vida desesperamos, como aconteceu com Paulo em 2 Coríntios 1:8. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e grande amor com que tem nos amado, a ponto de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos livrar da condenação da morte, é Ele mesmo que soltará as amarras da prisão e colocará a nossa alma em liberdade para que possamos sorver o ar fresco da esperança e confiar que o Senhor já está vindo com a nossa vitória. E assim, Deus vai depurando os seus servos, lapidando, forjando caráter, preparando um vaso idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Pode ser que não cheguemos ao ponto de experimentar algo como Jó experimentou, mas lá em Isaías 48 nos diz que essa é uma possibilidade. E lá nós lemos: eis que eu já te purifiquei, mas não como prata, eu te escolhi na fornalha da aflição. Então, irmãos, esse primeiro tópico que busca trazer para nós relatos desta narrativa que nos mostra Jó como um homem aprovado por Deus, quer nos fazer pensar que em meio ao sofrimento, seja ele qual for, não perca o foco, não perca a esperança, não perca a confiança, não use sua boca para blasfemar,
Crê somente. O Senhor está ouvindo a sua oração e Ele já vem em sua direção com a vitória. Que tenham todos um bom e abençoado dia na presença do Senhor. Amém? Pai, Senhor, meus irmãos, estamos aqui iniciando o tópico 2 da lição, né? Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui estudando com os irmãos. Mais um domingo abençoado, mais uma oportunidade que nós temos. E a lição de número 12, que nós estamos aprendendo sobre a vida de Jó, né, os benefícios da aprovação na vida do discípulo de Cristo. E já estudamos no tópico 1 sobre Jó, o homem aprovado por Deus, e agora no tópico 2 vamos falar sobre os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Né? E eu quero já aproveitar para agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida do meu pastor Moisés, todos os irmãos que estão envolvidos, direto ou indiretamente, na escola dominical, que o Senhor continue abençoando. Né? Nós somos privilegiados por termos a oportunidade de termos uma escola dominical tão abençoada quanto essa. Bom, e vamos ser bem breves, né, nesse tópico, porque o tópico 1 ele narra a história de quem é Jó, né, apresenta esse livro da Bíblia para nós, apresenta a história real de um homem real e sua família. O tópico 2 vai falar sobre uma parte do sofrimento, né? Não dá para esclarecer apenas num tópico todo o contexto que envolveu a vida de Jó, que realmente é um processo longo que ele sofreu. E aí vai finalizar no tópico 3 sobre as lições para o discípulo de Cristo, o que nós podemos aprender com a história, com a vida de Jó. Mas, sendo específicos aqui no tópico 2, nós vamos estudar especificamente nesse tópico 2, vamos de forma bem sintética, entender como, através da permissão de Deus, tá, o diabo ele agiu na vida de Jó. E isso nós vamos ver em 3 pilares. Né? O comentarista ele coloca para nós, ele destaca para nós aqui, que esses ataques se deram em 3 frentes diferentes, né? Que é a questão financeira, familiar e saúde de Jó. Bom, e o comentarista escreve para nós aqui o seguinte, olha, os ataques de Satanás sobre a vida de Jó, tópico 2. Os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios, ou seja, não foram algo tirados de trás da orelha, né, como diz um ditado popular, não foi algo que, porventura, aconteceu naquele momento, ali imprevisto, então o inimigo decidiu ali atacar, vamos atacar nesse ponto, aleatoriamente, não. Nós vamos entender, através do tópico 2, especificamente que eram alvos específicos. O objetivo de Satanás era realmente tocar em alguns pontos que eram como se fossem pilares da vida de Jó. Eu ouso dizer, não somente da vida de Jó, mas da vida do discípulo de Cristo, da nossa vida. São alguns pilares especificamente, que é a nossa saúde, as nossas finanças, com aquilo que nós trazemos o alimento para dentro das nossas casas, e principalmente através da família. Essas 3 áreas na vida de Jó, seguindo aqui a revista, atingidas pelo inimigo, são bastante sensíveis na vida do ser humano, que são as finanças, a saúde e a nossa família. Por que isso é sensível? Justamente porque hoje, se nós falarmos de família, nós vamos ver mais especificamente um 2.3, um 2.2, mas se nós falarmos sobre família especificamente, hoje é uma das áreas mais atingidas pelo diabo, hoje é uma das áreas mais afetadas pelo inimigo, porque ele sabe que se ele destruir uma família, por consequência ele está destruindo uma sociedade, e uma sociedade destruída, a perspectiva de futuro, ela se torna enegrecida, vamos dizer assim, ela se torna sombria. É preocupante essa situação. E também a questão da saúde, né? Os antigos costumavam dizer que tudo ia bem quando você tem saúde. É um ditado que eles usavam, e é verdade que sem saúde realmente nós temos algumas dificuldades, nós ficamos como limitados. E também a questão das finanças. No caso de Jó especificamente, isso afetava, porque Jó, nós vamos entender que ele era um homem muito rico, né? Ele não usava a riqueza só para si, ele ajudava as outras pessoas. E aí me veio na mente, quando eu estava estudando esse tópico, uma pergunta: qual seria
né? Qual seria, vamos dizer assim, a nossa atitude se nós estivéssemos ali vivendo aqueles momentos que Jó estava vivendo? Será que nós iríamos blasfemar? Será que nós iríamos reclamar com Deus? Será que nós iríamos murmurar contra o Senhor? A Bíblia faz questão de citar que Jó, em nenhum desses momentos, mesmo no meio desse sofrimento todo, ele blasfemou, ele pecou contra Deus. Jó, capítulo 1, versículo 10 ao 12, destaca, só ler um pouco alguns versículos aqui de referência. Quando o diabo quando Deus pergunta para Jó se o diabo tinha visto que Jó era um servo temente, obediente. E o que o diabo diz para Deus? Olha, porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste. Ou seja, o próprio diabo via que Jó era um homem abençoado. E aí ele questiona Deus, ele fala com Deus no versículo 11, olha, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O objetivo do diabo ao tocar nessas áreas de Jó não era somente destruir a vida de Jó, mas o principal objetivo do diabo nesse momento era justamente fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Muitas das vezes nós temos que aprender que quando estamos no momento da provação, no momento da dificuldade, o que nós precisamos aprender é nos voltarmos para Deus e confiar mais em Deus. E o versículo 12, e o Senhor disse a Satanás, eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a sua mão. E Satanás sai da presença do Senhor. E aí inicia então, nesse momento, as aflições que nós vamos entender aqui no tópico 2, algumas delas. E o 2.1, para a gente ganhar tempo, vai falar para nós o seguinte, olha, o ataque sobre as finanças de Jó. Jó é um homem muito rico, a Bíblia faz questão de destacar isso, e de um coração grandemente abençoador. O grande detalhe é que Jó usava a sua riqueza não só para o seu próprio bem, mas a Bíblia faz questão de dizer, no capítulo 29 de Jó, a gente vai ver algumas referências, que Jó tinha um coração abençoador. Jó abençoava as pessoas. Jó usava da sua riqueza para também abençoar, para também estender a mão ao necessitado. Jó, quando a Bíblia fala que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, a Bíblia não está dizendo naquele momento que a pessoa não pode ter riqueza, que a pessoa não pode ter dinheiro, não é isso. O que a Bíblia está querendo destacar nesse momento é que o coração, normalmente uma pessoa rica, na grande maioria dos casos, graças a Deus temos servos de Deus fiéis, que são exceções a essa regra, mas a maioria dos casos são pessoas que têm amor ao dinheiro, que o seu coração está apegado ao dinheiro, é o que a Bíblia faz destaque para a gente. No caso de Jó, e esse amor ao dinheiro dessas pessoas ricas, faz com que ela se prenda, vamos dizer assim, apenas para o seu próprio benefício, apenas querendo mais para o seu próprio benefício, para usar para os seus deleites. No caso de Jó especificamente, a Bíblia faz questão de dizer que Jó ele era rico sim, mas ele também era abençoador, ele abençoava as outras pessoas. Olha o que diz para nós, capítulo 29 de Jó, versículo 11 e o versículo 16. 11. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. E lá no versículo 16 complementa. Dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento inquiria com diligência. Ou seja, Jó era um abençoador. O testemunho que a Bíblia dá é como se ele fosse um pai dos necessitados. Ele usava as suas riquezas, as suas posses, seus bens, para ser abençoador, para abençoar as pessoas. Então nós vemos, e o comentarista vai colocar isso para nós, que Jó era um homem muito rico, de vida equilibrada e de um coração grandemente abençoador. O ataque de Satanás foi além da acusação de que Jó era fiel porque Deus o abençoava. O objetivo ali do diabo não era simplesmente tirar as riquezas somente de Jó. O objetivo, primeiro, nós vimos que era fazer com que Jó blasfemasse quando ele perdesse tudo. Mas, em segundo lugar, o objetivo ao tocar nas finanças de Jó
era que justamente não somente Jó e a sua família fossem atingidos, mas todas aquelas pessoas que eram abençoadas por Jó também indiretamente seriam atingidos. Então a artimanha do diabo naquele momento não era só sobre a vida do servo Jó, mas era também afetar outras pessoas que diretamente eram abençoadas pelas suas riquezas. E o comentarista coloca para nós aqui, Jó era fiel porque Deus abençoava, né? O ataque também visava impedir as boas obras que Jó realizava na vida das pessoas. É justamente isso que a gente estava comentando aqui agora. O objetivo não era só afetar a situação financeira de Jó, não era só tirar as riquezas de Jó, mas sem essa condição financeira favorável, sem toda essa sua riqueza, né, Jó não tinha condições de também ofertar e abençoar outras pessoas que eram os necessitados. Então, diferente daquele rico que tem o seu coração preso ao dinheiro, Jó tinha um coração abençoador. E uma coisa interessante, né, que no caso de Jó, o que era um homem rico na sociedade que Jó vivia? Naquela época não tinha banco, naquela época não tinha um caixa eletrônico onde Jó poderia sacar o dinheiro, guardava dinheiro em banco, não. Naquela época o homem era considerado rico a partir dos seus rebanhos, a partir da sua quantidade de terras, quantos camelos ele possuía, quantas ovelhas ele possuía, quantos jumentos, animais de trabalho, de força ele possuía. Isso mostrava quão rico uma pessoa era. E Jó era um homem que possuía muitas riquezas, né? E nós vimos aqui que da noite para o dia, praticamente todas aquelas suas riquezas, elas foram eliminadas. Jó ficou sem nada praticamente, né? Ficou praticamente zerado nas suas contas. Tudo aquilo que ele possuía, uma parte foi roubado, uma parte foi queimado pelo fogo, ou seja, ele perdeu tudo que ele possuía da noite para o dia. Então, essa foi o primeiro ataque que o comentarista faz questão de destacar aqui, que Jó sofreu na sua vida. Esse foi o primeiro ataque nas suas finanças. E ataque que indiretamente afetaria diversas outras pessoas. Não somente a situação de Jó, mas todas aquelas outras pessoas que dependiam também de Jó, que dependiam da bênção de Jó, dependiam daquilo que Jó lhe ofertava, também perderia aquilo tudo, né? E a Bíblia faz questão de dizer, destacando que aqui, olha, veio o mensageiro a Jó e ele disse, capítulo 1, versículo 14, os bois lavravam, os jumentos passeam junto a eles. Eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, os moços feriram a fio da espada. Somente eu escapei para lhe trazer as novas. Ou seja, o seu rebanho foi roubado. Estando ele ainda falando, veio outro correndo e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e as consumiu. Só eu escapei para lhe trazer as novas. Né? E aí vem o versículo 17, estando eu ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 banhos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram a fio da espada. E só eu escapei para contar a história, para trazer a nova. Então nós vemos claramente que chega um mensageiro e fala, olha, o seu gado foi roubado. Chega um outro mensageiro, antes que esse acabasse de falar, já chega um outro mensageiro. Então não foi algo que aconteceu ao longo de um determinado tempo. Ele foi perdendo aos poucos o seu rebanho, a sua riqueza. Não. Chega um mensageiro e fala, olha, parte do seu rebanho, o seu rebanho foi roubado. Ele estava terminando de falar, já chega um outro mensageiro e fala, as suas ovelhas foram queimadas. Ele concluindo de falar, já chega o outro e fala, olha, vieram ali e foram roubados, os caldeus, e roubaram seus camelos. Ou seja, instantaneamente, toda aquela riqueza que Jó possuía, ele perde ela imediatamente. E o comentarista coloca para nós o seguinte, ele compartilhava com os outros aquilo que Deus lhe dava. E uma vez sem nada, não somente ele perdia, mas sim todas as pessoas que dele dependiam. Jó era um líder que ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos pranteadores conforto e esperança. Está lá também no capítulo 29, nós não vamos ler aqui, do versículo 21 ao 25, que Jó, além de ser abençoador financeiramente, também era um conselheiro. Jó também era um conselheiro, as pessoas chegavam confusas, perdidas, né? E quantas pessoas hoje
nós não estamos vendo que estão vivendo dias de confusão, dias de estarem perdidos por conta da situação econômica, por conta de toda a situação que nós vemos no Brasil, no mundo, né? Uma crise mundial sem precedentes. Nós vemos as pessoas perdidas, assim como naqueles dias de Jó. Que Deus possa levantar, né, no meio dos seus servos, pessoas como Jó, que são conselheiros, que têm uma palavra de bênção, que têm uma palavra de ânimo, de calmaria, que possa trazer calmaria às pessoas que estão necessitadas. Né, que possa ser abençoador, não somente financeiramente, né, se você tem posses, se você tem condições de abençoar outras pessoas, faça como Jó, né? Seja um abençoador. Abençoe as pessoas que aqui necessitam. Bom, então nós vimos aí no 2.1 que Jó, da noite para o dia, ele perde todas as suas finanças e diversas outras pessoas seriam impactadas com aquela situação, né? E aí o comentarista coloca aqui no suplemento do professor uma coisa muito interessante que nos faz refletir realmente. Que Jó tinha uma perfeita convicção de que tudo na vida é passageiro. Porque quando Jó sofreu tudo isso, lá no capítulo 1, versículo 20, a Bíblia faz questão de dizer o seguinte: então se levantou Jó e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Jó reconhecia que aquilo que ele possuía eram bens passageiros. Que o mais importante não eram as suas riquezas, os seus bens, mas o mais importante era ter uma certeza de que Deus havia dado, Deus havia tomado, e ele continuaria adorando ao Senhor. E ele se prostra e adora ao Senhor. Bom, o 2.2, né? Antes, só Salmo 73, versículo 25, fazendo uma referência a essa questão, de tudo na terra é passageiro, que é importante sermos adoradores. O salmista, no Salmo 73, versículo 25, fala o seguinte: olha, depois ele passar um grande conflito, até interno, né? Um conflito que ele mesmo fala que quase vacilou o seu pé, ele chega no versículo 25, e ele fala para nós o seguinte: olha, a quem tenho eu no céu, no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então o salmista, ele tinha convicção de que ele precisava estar na presença do Senhor, porque o restante são coisas passageiras. Bom, 2.2, né? E antes, né, só o último suplemento aqui do professor que eu destaquei, que eu acho que vale destacar, é que Satanás, ele errou. O comentarista coloca para nós o seguinte, Bispo Samuel, que Satanás errou feio ao pensar que Jó adorava a Deus pelo que ele lhe dava. E aí nós vimos justamente nesse texto que nós lemos, que na verdade ele não sabia que o maior riqueza, o maior dom que Jó poderia ter era a sua comunhão com Deus, era ser um adorador a Deus. Nós possamos aprender em dias tão difíceis como estamos passando, mesmo aquilo que para nós possa parecer uma perda, que nós possamos manter a nossa fidelidade ao Senhor, buscando adorar o Senhor. 2.2, o segundo ataque narrado pelo comentarista, que a Bíblia menciona, a vida de Jó. O ataque sobre a sua família. Em apenas um dia, Jó recebeu notícia da morte de seus 10 filhos ao mesmo tempo. Né? Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19, narra esse fato para a gente. Né? Que Jó tinha seus 10 filhos, e a Bíblia faz questão de dizer que Jó era um pai tão preocupado com os filhos, com a educação, com a santificação dos filhos, que Jó levantava-se de madrugada, para oferecer sacrifício por um pecado que às vezes os filhos dele nem tinham cometido, mas preocupado em que os filhos houvessem cometido pecado, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício a Deus em prol dos seus filhos, em prol de um possível pecado que seus filhos tinham cometido. Capítulo 1, versículo 18 e 19, destaca que veio um outro mensageiro dizendo o seguinte: olha, estando ainda este veio
Este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para contar o nova. Então Jó já tinha sido atacado nas suas finanças. Toda a sua riqueza havia sido perdida, da noite para o dia, de momento instantâneo. E agora, mal termina de concluir a notícia de que ele havia perdido todas as suas riquezas, chega agora a notícia, um ataque direto à sua família. Seus 10 filhos morreram de uma única vez. E o comentarista diz: se isso não bastasse, sua mulher não teve forças para enfrentar o quadro pela qual passava e lhe aconselhava a morrer também. Quando a mulher de Jó, naquele desespero que ela se encontra, ela fala para Jó: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. No sentido de que é melhor você encerrá-la com esse sofrimento, acabá-la com esse sofrimento, porque realmente isso que você está passando é muito grande. E aí nós vemos, muitas pessoas, às vezes, ao longo da história, criticam a mulher de Jó. Mas nós vemos aqui uma mulher, uma mãe, que também havia perdido seus filhos. Uma mãe também que, numa atitude de desespero, havia também agora que, nesse momento, começar o velório dos seus 10 filhos juntamente com Jó. E nós vemos ali um sofrimento muito grande. E ela não teve a mesma estrutura de Jó, de dizer que o Senhor havia dado, o Senhor havia tomado, e ele continuaria sendo um adorador. Naquele desespero, ela se volta para Jó, poucos versículos à frente, e fala: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Termina logo com esse sofrimento, acaba logo com essa situação. As palavras de sua esposa devem ter sido uma tentação para desestabilizá-lo e fazê-lo voltar-se contra Deus. Mas Jó se recusava a renunciar sua fé em Deus e sua integridade. O mais interessante é que quando o diabo se apresenta para Deus, e Deus, o próprio Deus, a testemunha de Jó, o próprio Deus faz questão de dizer que Jó era íntegro. O próprio Deus faz questão de dizer que Jó era sincero. O próprio Deus faz questão de dizer que Jó era temente e desviava-se do mal. Então Deus dava testemunho a partir da vida de Jó. Mas Jó se recusava a perder a sua fé em Deus, justamente o que sua esposa sugeria que ele abandonasse. Jó capítulo 19, versículo 25, vai dizer para a gente a convicção que Jó tinha. E ele vai dizer para nós o seguinte: olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó tinha convicção que Deus agiria em seu favor no tempo certo, na hora certa. No momento certo, Deus agiria em favor de Jó. E Jó tinha essa convicção na sua vida. Uma das áreas que Satanás, meus irmãos, mais tem tentado atacar nos dias de hoje justamente é a família, porque, como nós falamos na introdução ao tópico 2, ele sabe que se ele desestruturar uma família, uma sociedade vai ser desestruturada. E uma sociedade desestruturada, por consequência, o futuro fica sombrio. Porque quem é o futuro da nação? As crianças, os jovens, os adolescentes, que serão os governantes, serão as pessoas que vão dirigir essa nação no futuro. Se os pais, se a família for destruída, hoje essas crianças vão crescer e viver sem o referencial. Então, mais do que nunca, nós como servos de Deus, devemos orar pela nossa família, devemos permanecer fiéis a Deus, fiéis às nossas famílias, clamando a Deus todos os instantes, pedindo a Deus que fortaleça a nossa família. Porque se a nossa família for fortalecida, a igreja do Senhor é fortalecida, a sociedade é fortalecida e nós não teremos problemas no futuro. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, nesse dia, possa estar fortalecendo você e a sua família. O seu matrimônio, os seus laços com os seus filhos, o relacionamento conjugal, o relacionamento em todas as áreas da sua vida familiar. Que ele seja abençoado nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa estar tocando, abençoando,
aparando as arestas que precisam ser aparadas, para que você tenha uma vida frutífera e abençoada e que sua família seja fortalecida no Senhor. Assim como Jó tinha convicção de que ele tinha uma família fortalecida no Senhor. Amém? Para a gente finalizar, o 2.3, o ataque sobre a saúde, né? Satanás estava decidido a ouvir Jó blasfemar contra Deus de qualquer maneira. Então atacou-lhe a última área restante, a sua saúde. E a Bíblia, a comentarista coloca aqui vários versículos, a gente não vai ter condições de ler todos, né? O tempo é curto, mas vários versículos dizendo que Jó teve insônia, feridas dos pés à cabeça, pesadelos, mau hálito, né? O mau hálito, Jó chega a dizer no capítulo 19, versículo 17, que o seu bafo não era nada prazível, né? A sua esposa não tinha condições de ficar perto dele. Era como se as pessoas olhassem para Jó e não tivessem condições de chegar próximo dele, de tanto mau cheiro, de tanta ferida, de tanta chaga que Jó estava tocando, estava com a sua saúde abalada. Calafrios, perda de peso, né? Capítulo 19, versículo 20, fala que Jó emagreceu. Os meus ossos se pegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Ou seja, tamanha situação que Jó estava enfrentando. Diarreia, pele enegrecida. Satanás atacou a saúde de Jó de tal maneira que cobriu de tumores malignos da cabeça aos pés. Ficou irreconhecível. As pessoas não suportavam vê-lo. Sua enfermidade era uma agressão à visão e ao olfato de todos que o cercavam. E você pode estar se perguntando, talvez você não teve a oportunidade ainda, eu te aconselho, né? Te faço um convite, estude o livro de Jó. São 42 capítulos, mas você vai aprender bastante coisas sobre a história de Jó, uma história real, com uma narrativa bíblica e com testemunho do próprio Deus sobre a vida desse homem. É interessante que você vai entender que tudo isso que Jó passava na sua família, nas suas finanças, o diabo ainda no capítulo 2, versículo 3 a 5, ele ainda fala para Deus, olha, mesmo ele vendo que Jó não blasfemava, que Jó não murmurava, que Jó não deixava de ser um adorador, ele falava para Deus, olha, e que ainda retém esse versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. E Deus deu uma autorização, então, versículo 5, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Isso foi o diabo falando com Deus. E no versículo 6, o próprio Deus então autoriza, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida. Por que desse sofrimento de Jó? Nós precisamos entender. Essa lição de hoje vai nos fazer entender isso. Que muitas das vezes, quando nós sofremos aflições, calamidades, problemas, tudo isso Deus tem um propósito nas nossas vidas. E nós vamos ver o tópico 3, próximo tópico, que vai justamente falar sobre as lições para os discípulos de Cristo. Mas o mais interessante, meu amado irmão, é que Jó sofreu tudo isso. Nós estudamos no tópico 2 sobre todo esse sofrimento. Mas quando chega no capítulo 42, né, Jó reconhece, capítulo 42, a Bíblia nos faz questão de dizer que Deus apresenta, então, os propósitos na vida de Jó. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus havia mudado o cativeiro de Jó. Deus havia mudado o quadro da vida de Jó. Depois que o propósito de Deus, o tempo de Deus se cumpriu na vida de Jó, Deus mudou. E ele foi duplamente abençoado. A quantidade de camelos que ele tinha, ele teve em dobro. A quantidade de riquezas que ele tinha, ele teve em dobro. E novamente ele teve 10 filhos. Porque Deus havia multiplicado a bênção sobre a vida de Jó. Então, nós precisamos aprender, no meio da prova, no meio da situação difícil, no meio da aflição, a ser fiel a Deus, a permanecer perseverante, porque na hora certa, no tempo certo, o Senhor nos dará escape, o Senhor nos dará a solução. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E agora vem o tópico 3, lições para os discípulos de Cristo, que nós vamos continuar aprendendo com essa lição maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida e que nós tenhamos um domingo abençoado e possamos aprender, assim como Jó, a permanecer fiéis no meio da provação. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.
A paz do Senhor para todos os irmãos, dando continuidade à nossa querida Escola Bíblica Dominical, lembrando que estamos estudando a lição número 12, cujo título é Os Benefícios da Provação na Vida do Discípulo de Cristo. Os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Muitas vezes o discípulo é provado e gera muitos benefícios para nós. Estamos estudando o personagem principal, neste caso, é Jó, e fica aquela interrogação: por que Jó sofreu tanto? É isso que nós estamos estudando nessa lição. Apesar de não saber a origem do sofrimento, Jó entendia que Deus estava acima de tudo e tinha o controle de tudo. Jó perguntava a Deus: por que aquele sofrimento? A resposta não vinha, mas ele sabia que Deus estava no controle de tudo. O Jó foi um personagem real. Jó deve ter vivido nessa região chamada Crescente Fértil do Oriente Médio. É possível que a fazenda do Jó, as propriedades de Jó, fosse nessa região aqui. Os estudiosos apontam mais para esta região, porque Jó realmente existiu, teve essa propriedade e depois teve em dobro. Jó, um personagem real. Na época de Jó, já começavam a aparecer as primeiras cidades, o povo deixava de ser nômade. Então a Bíblia fala que Jó sentava à porta da cidade para ajudar a resolver as questões da cidade. Nessa época já começavam a aparecer as primeiras cidades, e isso nos mostra que a história de Jó é uma história real e tem muito ensinamento para nós. Então, ficamos de comentar o tópico 3, lições para o discípulo de Cristo. Quem não quer aprender? O discípulo significa aluno. Então, aluno tem lições para aprender com quem? Com Jesus Cristo. O livro de Jó é adequadamente dividido em 3 partes, muito simples de entender. Primeiro, Jó viveu a tragédia. A tragédia chegou até ele, a sua família e os seus bens materiais. Segundo, Jó viveu o trauma de não entender por que ele estava passando aquela situação. Ele não entendia, ele sendo uma pessoa temente a Deus, justo, o próprio Deus falou isso a respeito dele. E depois, Jó viveu o triunfo. Então, os estudiosos costumam dizer que Jó viveu os 3 T's: a tragédia, o trauma e depois viveu o triunfo. Deus, por quê? Apesar de Jó ter mantido a sua paciência, ele tinha uma interrogação, ele queria saber por quê. Jó fez para Deus 16 perguntas, sempre interrogando a Deus. E depois que Deus se manifestou a ele, Deus fez para Jó 70 perguntas. Onde estava você quando eu criava? Onde estava você? Então, Jó foi entendendo a grandeza de Deus e quão frágil e pequeno é o ser humano. São muitas e preciosas e adequadamente aplicáveis ao povo de Deus hoje as lições que podem ser extraídas do relato acerca de Jó, sua integridade, sofrimento e sua vida após o Senhor virar o seu cativeiro. Temos muito que aprender com Jó antes do sofrimento, no momento que ele passou pelo sofrimento, e depois também nós temos muito que aprender com Jó. Jó 42:10, um versículo que muita gente gosta. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, e a tudo quanto dantes possuía. Então, Jó e as tribulações da vida. Jó retrata as tribulações da vida que nós passamos. E como ele foi provado extremamente, nós temos muito que aprender com Jó, como Deus tratou e socorreu Jó. Há ensino e aviso para o povo de Deus nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz para nós em Romanos: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A história de Jó está na Bíblia para o nosso bem, para que aprendamos alguma coisa com a história de Jó e saber que o Deus de Jó é poderoso para nos abençoar também. 1 Coríntios está escrito: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos.
O autor, Paulo, aqui no caso, quer dizer que a história de Jó tem muito a nos ensinar. Então, não há nada mais tremendo sobre a face da terra que se lhe possa comparar. Jó, já no final da sua história, quando ele viu quem era Deus, quando ele conheceu mais a Deus, ele disse: não há nada mais tremendo, Deus é muito grande. O 3.1 diz: crescer no conhecimento de Deus. Esse crescer nosso no conhecimento de Deus é contínuo. E o próprio Jó, que foi elogiado por Deus como um homem temente, reto e que se desviava do mal, o próprio Jó cresceu muito depois daquela tragédia que ele passou. Eis que Deus é grande, palavra de Jó, eis que Deus é grande e nós não compreendemos. Como vamos compreender Deus? Nós estudamos atributos de Deus, as manifestações de Deus, Deus na Bíblia, mas como vamos compreender Deus? E o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Quando ele diz que o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, ele está dizendo: Deus é eterno. A primeira lição a ser destacada é a ampliação do conhecimento acerca de Deus expressas na palavra de Jó. Jó ampliou o seu conhecimento com aquela provação. Olha o que está escrito: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eu cresci, agora eu estou te vendo, Deus, conhecendo muito mais a Deus. Os termos usados, bem sei, mas agora, transmitem ideia de convicção, mudança, firmeza, nova experiência. O Jó, depois da provação, é outro Jó, conhecendo muito mais a Deus. Então, Jó, temente a Deus com toda aquela riqueza, com toda aquela fortuna, com toda aquela família abençoada por Deus, temente a Deus, conhecia e reconhecia quão é pequeno o ser humano perante o Senhor. Então, a história de Jó, a vida de Jó nos ensina que Deus está no controle, o quanto somos pequenos diante de Deus. Como Jó, o discípulo de Cristo precisa sempre trazer à memória que o enfrentamento das adversidades e batalhas da vida deve conduzir a maior convicção a respeito. Então, diante de uma batalha, nós chegamos a melhores convicções a respeito do poder de Deus, da soberania de Deus, da prevalência dos planos de Deus, do conhecimento e experiência com Deus, do relacionamento com Deus. A história de Jó nos ensina isso. Quanto é poderoso o Senhor, quanto é soberano ao Senhor, como são os planos de Deus, e Ele é soberano suficiente para fazer os seus planos, e o conhecimento que nós temos de Deus, aumentando assim o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais o nosso relacionamento fica íntimo com Deus. Então, olha o que Jó mesmo diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes. Mantendo a fé em Deus, toda provação nos fará melhores e maiores. Então, Jó saiu da provação melhor e maior, mais crescido espiritualmente. Toda provação nos fará melhores e maiores na presença de Deus. 3.2. Uma profunda consciência de si mesmo. No 3.1, ele viu a grandeza de Deus. No ponto 2, estamos vendo o Jó entendendo quanto ele era pequeno e quanto nós somos pequenos perante o Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus coisa alguma. Passou por aquela prova na paciência, perguntando a Deus por quê, mas não atribuiu a Deus algo daquilo que ele estava passando. O texto sagrado registra as palavras de Jó após passar por aquela experiência. Jó 42. Por isso eu me abomino, por isso eu me curvo, por isso eu me inclino. Ou seja, diante da ampliação do conhecimento e das novas experiências com Deus, não há lugar para soberba e considerar-se superior aos outros. Diante daquilo que Jó passou, ele disse: não tem lugar para soberba, não tem lugar de achar que eu sou superior, da grandeza de Deus e o quanto nós somos pequenos diante de Deus. Então, que a nossa geração seja como Jó,
mesmo com todas as tribulações, sempre confiaremos em Deus. Diante do conhecimento que foi adquirido, há uma profunda e clara percepção do quanto somos. O que somos? Frágeis, limitados, carentes da graça de Deus. Isso o livro de Jó nos ensina. Jó desvencilhou Deus do bem material. Jó não amava a Deus por causa dos bens materiais. Jó soube lidar com a falta de resposta de Deus. Quantas vezes ele perguntou a Deus por quê e não houve resposta? Mas ele soube conviver com isso. Jó foi perdoador, orou pelos seus amigos que o acusaram, ofereceu sacrifício pelos amigos antes mesmo de ter a sua situação ser mudada. Jó descobriu que não sabia nada sobre Deus. Ele aprendeu muito mais sobre Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Era assim que eu só ouvia falar. Agora eu te conheço, agora eu te vejo. Jó é o maior exemplo de adorador na Bíblia, pois ele adorou mesmo com a perda total. Exemplo de adorador. Não só na hora da bonança, mas na hora da perda total, ele adorou a Deus. Foi também a percepção do profeta Isaías, quando viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías também passou por essa experiência. Ele disse: ai de mim que vou perecendo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías também, quando viu o Senhor, entendeu quão pequeno é o ser humano perante o Senhor. Bem, eu sei que tu podes, que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó, lá no final da sua carreira, entendendo a grandeza de Deus. 3.3, lidando com seus acusadores. Então, no tópico 1, Jó, ele viu a grandeza de Deus. No 2, ele viu quão pequeno é o ser humano. No ponto 3, nós estamos vendo como lidar com os nossos acusadores. O Senhor Deus emitiu uma ordem: meu servo Jó orará por vós. Olha que eles passaram dias e mais dias acusando Jó. Agora Deus diz: olha, vai lá que o Jó vai orar por vocês. Podemos imaginar o que passou pela mente de Jó, tão logo soube que deveria orar por aqueles que o tinham acusado? Contudo, o texto diz: Jó orava pelos seus amigos. Jó orou pelos seus amigos, intercedeu pelos seus amigos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Deus multiplicou as suas posses, a sua fazenda, de uma maneira tal em dobro. E o Jó continuou adorando a Deus do mesmo jeito. Este relato contribui para quê? O discípulo de Cristo seja despertado a buscar nas Escrituras e no poder do Espírito Santo a adequada atitude para com os que se opõem e lhes perseguem e fazem mal. Aprendemos com Jó orando por amigos, por pessoas que se diziam amigas, mas estavam o acusando da situação que ele estava. Então nós aprendemos nas Escrituras, pelo Espírito Santo, que nós devemos orar também por aqueles que nos perseguem. Não foi isso que Jesus ensinou? Olha, eles acusando Jó: a tua própria boca te condena, não eu, os teus lábios testificam contra ti. Os amigos de Jó, em vez de consolar, confortar, estavam levando Jó a pensar que Jó estava passando por aquela situação, pensando numa teologia da retribuição, que Jó estava recebendo por algo que ele tinha errado. E não era isso. Jó tinha convicção que ele era temente e reto diante de Deus. Então, olha o que Jesus ensinou. Meditemos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha Paulo escrevendo aos Romanos: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo também ensinando o nosso trato com respeito aos nossos inimigos, não tornando o mal por mal
ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Sempre, então, orando e intercedendo por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. Isso foi o ensinamento de Jesus. Isso foi a atitude de Jó. Por isso o que foi escrito para o nosso bem, para o nosso proveito espiritual. Quando Deus restaura o justo, Jó ora pelos seus amigos. Deus restaura a vida de Jó, a experiência é pessoal. Jó orando pelos seus amigos e Deus restaurando os seus bens, a sua saúde, a sua família e os seus bens materiais, enquanto ele estava orando por alguém que estava acusando a ele. Isso, Deus restaurando o justo. No tópico 1, então, estudamos Jó, um homem aprovado por Deus. Jó foi aprovado. O próprio Deus disse: Jó é temente, Jó é reto e Jó desvia-se do mal. A palavra desvia do mal quer dizer que o Jó se movimentava, Jó trabalhava, Jó ia na sua trajetória, mas desviando-se do mal, mas agindo sempre na direção de Deus. No tópico 1, aprendemos que Jó foi aprovado por Deus, mesmo sendo provado. Ele foi aprovado por Deus. As provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a nossa fé. Todas as provações que nós passamos é porque Deus quer aperfeiçoar a nossa fé. Jó é um exemplo de perseverança e fé. Perseverança e fé. Perguntava a Deus por quê? Deus não respondia. Ele mantinha convicto ali na presença de Deus, em meio às provações. A vida de Jó é um modelo para quem vive momentos difíceis e de grandes provações. Às vezes passamos por momentos difíceis, por provações, lembramos da vida de Jó, da perseverança de Jó, da fé em Jó, colocamos a nossa fé no Senhor e Deus entra com providência. A fidelidade de Jó, depois de ter perdido todos os bens e família, Jó continua louvando e adorando a Deus. Novamente é atacado agora com doenças na pele, porém não amaldiçoa a Deus, pelo contrário, lembra-se que o Senhor deu muitas coisas boas. Ele passando por aquela provação, mas lembrando, mas Deus também deu muitas coisas boas. E às vezes nós centralizamos a nossa mente naquilo que nós estamos passando por difícil, por aquela tragédia, mas precisamos fixar os nossos pensamentos também nas coisas boas. Confiança de Jó em Deus. Ele manteve a sua confiança até o final. Tópico 2. Os ataques de Satanás sobre a vida de Jó. Então tudo aquilo que Jó passou era uma prova de Deus, mas não foram provenientes de Deus. Era o inimigo que estava atacando a riqueza de Jó, a saúde de Jó, a família de Jó. E Jó não atribuiu isso a Deus. Deus entrou com a providência de dobrar as posses de Jó para mostrar ao inimigo que Jó não adorava a Deus por causa de coisas materiais. Jó desvencilhou, separou bens materiais da adoração a Deus. Jó, um verdadeiro adorador. Os ataques contra a vida de Jó não foram aleatórios, não aconteceram por acaso. Eles tinham alvos específicos. Estas 3 áreas na vida de Jó, atingidas pelo inimigo, são bastante sensíveis. Onde é que o inimigo atingiu a vida de Jó? Na vida do ser humano, o inimigo atingiu a vida de Jó nas finanças, na família e na saúde. O inimigo não atacou aleatoriamente Jó. Ele foi exatamente nas finanças, na família e na saúde. E são as 3 áreas que nós estamos sempre orando e pedindo a Deus que nos proteja, que nos dirija, que nos guarda e que nos dê sabedoria para conviver com todas as situações. E o mesmo Deus de Jó está conosco e a vitória é garantida em nome de Jesus. Então, como a história de Jó pode nos ajudar nos dias de hoje? Como essa história pode nos ajudar? Olhando para Jó, que adorava a Deus antes da tragédia, Jó que continuou adorando a Deus na hora da provação, e Jó que continuou adorando a Deus depois que Deus dobrou em tudo. Ele manteve a sua confiança, a sua fé e a sua perseverança em Deus. Algumas verdades sobre o livro de Jó. Interessante quando vamos terminando já a nossa escola. Algumas verdades sobre o livro de Jó.
podemos confiar em Deus mesmo quando as explicações não estão disponíveis. Nós queremos uma explicação e muitas vezes ela não vem. Deus não nos dá a explicação daquilo que nós estamos passando. Mas mesmo assim, podemos confiar em Deus mesmo quando as explicações não estão disponíveis. Não estou sabendo por quê, mas continuo confiando em Deus. Que nossas perguntas podem permanecer sem respostas. Muitas perguntas nossas podem permanecer sem resposta, mas Deus está agindo. Deus pode ter escolhido responder em silêncio aos nossos questionamentos sobre o sofrimento imerecido. Jó não merecia aquele sofrimento. Deus não respondeu, mas ele continuou com fé no Senhor. Deus pode permanecer em silêncio em meio à nossa busca por entendimento das tragédias imerecidas. Deus resolveu permanecer em silêncio e se revelou a Jó no final e fez uma obra maravilhosa na vida de Jó. Olha que interessante. Podemos e devemos aprender com Jó de que o silêncio de Deus não é indicação da sua ausência. Não é porque Deus está em silêncio que ele está ausente. Ele estava presente, acompanhando tudo o que estava se passando com Jó, e ele está presente, mesmo que esteja em silêncio com respeito à nossa pessoa, aos seus filhos, ele está presente, atuando, porque tudo está sob o controle de Deus. Então, no tópico 3, nós estudamos lições para o discípulo de Cristo, o aluno querendo aprender com Cristo. São muitas e preciosas e adequadamente aplicáveis ao povo de Deus hoje as lições que podem ser extraídas do relato acerca de Jó. São sua integridade, sofrimento, sua vida após o Senhor virar o seu cativeiro. São muitas e preciosas as lições através da vida de Jó. Jó, íntegro e reto. Deus disse isso lá no início do livro e ele manteve isso até o final do livro, de toda a sua história. Conclusão: Jó, um homem de coração reto e justo, viveu uma arrasadora experiência de perdas e danos. Além das catástrofes pessoais, ainda se viu atacado por aqueles que considerava seus amigos. Mesmo assim, ele venceu e nos ensina que a confiança em Deus sempre nos proporciona um grande final. Que grande final teve a história de Jó, porque ele manteve a sua confiança em Deus. Então, na história de Jó, nós aprendemos a fragilidade do homem, humana, e a soberania divina. O sofrimento e a restauração de Jó nos ensinou isso, a fragilidade humana e a soberania divina. E Jó disse: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora veem os meus olhos. A prova da vitória de Jó sobre Satanás. Deus retribuiu tudo em dobro. A prova da vitória sobre Satanás. O poder da oração pode mudar tudo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Depois disso, viveu Jó 140 anos, depois dessa tragédia, 140 anos, e viu aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Aprendemos no livro de Jó a soberania de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.